sou Sandra Regina Santos, socióloga, especialista em gestão de pessoas e psicologia organizacional, especialista em inovação e transformação digital e atualmente curso MBA em Compliance e ESG na Universidade de São Paulo. Hoje eu estarei aqui com vocês fazendo um diálogo sobre perspectivas de direitos humanos associadas às questões referentes à diversidade. Atualmente eu atuo na Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana como gerente executiva de direitos humanos e nós vamos então iniciar esse diálogo. Gostaria de lembrar que as interações elas poderão ser feitas ao final da minha aula, por meio do chat. Então, quem tiver perguntas, quem quiser fazer algum questionamento, pode direcioná-los por meio desse canal. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de direitos humanos a partir de 3 noções básicas. Primeiramente, nós iremos refletir um pouco sobre o conceito de humanos. O que é o humano, o que é a humanidade, de que forma nós podemos refletir sobre esse conceito. Em seguida, nós iremos trabalhar um pouco o próprio conceito de direito, a partir de perspectivas filosóficas, de perspectivas sociológicas, e compreender como o direito ele perpassa as questões sociais e de como o Estado brasileiro se coloca enquanto promotor desses direitos. Em seguida, nós iremos trabalhar o conceito de diversidade. A diversidade, no contexto, em seus diversos contextos, ele está intimamente associado aos direitos humanos. Então, nós iremos basicamente trabalhar essas 3 noções nessa aula de hoje. Inicialmente, eu gostaria de trazer essa frase, essa colocação do psiquiatra francês Frantz Fanon, em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que já deixo como referência para que vocês possam acessar esse livro e ler, que traz reflexões bastante significativas do campo do pensamento decolonial. Ele vai dizer o seguinte sobre a sua humanidade: o meu corpo faz sempre de mim um homem que questiona. Então, o corpo, né, a forma como você, quem você é, a sua identidade, como você se autodefine, faz de seu corpo ser um corpo político. Nós nunca somos apenas uma perspectiva de uma pessoa que se apresenta sem trazer nessa nossa trajetória as marcas e os aspectos que nos definem enquanto pessoas. Então, esse corpo político, ele vai questionar, ele vai trazer colocações, ele vai trazer questões que fazem com que a sociedade se mova na perspectiva de considerar e de compreender esse sujeito dentro dessas características, né, que ele traz na sua identidade. Eu gostaria de trazer aqui também uma outra citação que eu considero bastante relevante para que a gente possa começar esse diálogo sobre o conceito de humanidade. O escritor, poeta Antônio Bispo, quilombola, ele nos traz o seguinte, e aí eu gostaria de fato que vocês fizessem essa reflexão sobre o conceito de humanidade a partir dessa colocação. Ele nos diz que enquanto a sociedade se faz com os iguais, a comunidade se faz com os diversos. Nós somos os diversais, os cosmológicos, os naturais, os orgânicos. Ele vai dizer que ele não é exatamente humano. O conceito de humanidade não cabe para ele, porque ele se considera não humano. Ele tem na sua identidade, na sua forma como ele se apresenta para o mundo, ele é um quilombola. O seu território, a sua origem,
os aspectos que norteiam a sua identidade definem esse sujeito e não apenas essa humanidade que, para ele, tem a ver mais com um conceito que é trazido do exterior, que é trazido de fora, do outro que o nomeia. Então, a minha identidade, quem eu sou, eu que defino. E aí ele vai continuar dizendo que todos somos cosmos, menos os humanos, né? Eu não sou humano, sou quilombola, sou lavrador, sou pescador, sou o ente do cosmos. Ele emenda dizendo que os humanos são os eurocristãos monoteístas, isso na perspectiva desse escritor, né? No sentido de que essa nomeação ela vem do outro, né? Da definição de outro que me vê e coloca em mim as características da sua visão de mundo e me coloca e me encaixa dentro dessa visão para que eu possa caber. Então, na medida em que eu me defino como quilombola, na medida em que ele coloca essa definição dele como quilombola, ele se afasta dessa visão eurocêntrica e se autodefine. Gostaria muito que vocês fizessem uma reflexão acerca dessa definição, porque ao final ele vai trazer o conceito de cosmofobia, que é exatamente um conceito que norteia o pensamento do Antônio Bispo, que vai dizer que é uma grande doença da humanidade. Então, para a gente entender um pouco, a partir dessa noção, o que é humanidade, a gente já pode ir fazendo essa reflexão. Uma outra escritora que eu gostaria de trazer, e também deixo como referência para que vocês possam acessar depois, é exatamente o conceito, essa perspectiva de ser nomeado, né? Então, a Grada Quilomba, ela vai dizer que dentro dessa infeliz dinâmica, né, de nomear o outro, o sujeito negro, ele torna-se não apenas o outro, o diferente em relação ao qual o eu, branco, da pessoa é medido, mas também outridade, a personificação de aspectos repressores do sujeito branco. Então, quando a gente vai falar, quando a Grada Quilomba, ela coloca essa perspectiva da outridade, né, e aí a literatura dela, ela tem muito essa perspectiva de estabelecer essa conexão entre aquele que nomeia e aquele que é nomeado, sobretudo nas dinâmicas do racismo, né, e o período da colonização, da escravização e de como as pessoas negras elas são vistas pelo colonizador branco. As características desse outro, né, que o sujeito branco atribui, são características que estão dentro de um aspecto negativo. Então, a negatividade que a pessoa branca vê nela é atribuída à pessoa negra. Então, o outro sempre é alguém que falando de uma forma bem mais simples, sempre é alguém que tem características que eu acho negativas em mim. Então, o outro sempre é o que vai ser atribuído como preguiçoso, como mau caráter, enfim, como trazendo características nos aspectos da socialização que não são bem vistas na sociedade. E essa perspectiva de nomear o outro dá a esse outro a condição de ser mal visto na sociedade, de não ser considerado um sujeito e de não ser considerado dentro da perspectiva de humanidade. Então, veja que quando a gente trata do aspecto humano, né, esses autores, eles sempre vão estar estabelecendo essa medida de que essa humanidade, ela está sempre voltada a algo que vem do externo, né? É sempre um sujeito que está em condições de nomear, de caracterizar o sujeito, de caracterizar outro sujeito como sendo essa característica positiva ou não, que vai estabelecer essa hierarquia de humanidade. Então, eu trago esses dois autores, são autores que discutem sobretudo os aspectos da colonização e das discussões sobre racialidade, sobre racismo, mas que elas podem, obviamente, ser atribuídas a outros tipos de discussão.
Então, nessa perspectiva, o que é que a gente pode considerar como um humano a partir dos aspectos biológicos? Nós temos aqui que os humanos, nós somos todos, né, todas as pessoas viventes desse planeta, elas são da espécie Homo sapiens, né? Todos viemos de um ancestral comum, né, o dos hominídeos, da família dos hominídeos, e o que caracteriza a nossa espécie é a estrutura ereta, né? Então, todos somos bípedes, né, andamos sobre 2 pés, temos um cérebro, usamos linguagem complexa, temos a capacidade de manusear instrumentos, de desenvolver ferramentas. Então, essa estrutura biológica do ser humano, ela está presente em todas as sociedades, em todos os lugares, em todos os recantos do planeta. Então, essas 4 definições que a gente ora vê na apresentação, né, de forma mais nítida, que é a capacidade craniana desenvolvida, a postura bípede, o uso de ferramentas e a comunicação simbólica e linguagem. Então, desde muito tempo, né, que as descobertas arqueológicas têm encontrado essas características, né, de linguagem, de uso de ferramentas, nos mais diferentes locais, durante essa evolução da espécie humana, de que esse humano biológico, ele vem se desenvolvendo e que ele tem estruturas, né, de organização diferentes nos mais diversos lugares. No entanto, a nossa origem é a mesma, né? Não se diferencia. Mesmo que alguns autores, em determinados momentos da história, tiveram a capacidade, né, de trazer, por exemplo, diferenciações sobre povos negros escravizados e em detrimento da população branca, da população não negra, e que haveria características cranianas que dariam essa justificativa para que as pessoas pudessem ser escravizadas, né, porque tinham uma estrutura craniana diferente que possibilitava esse processo de escravização, mas isso tudo já foi refutado cientificamente e nós todos somos originários da mesma espécie, né? Somos todos da mesma espécie, que é a espécie humana, biologicamente falando. No aspecto filosófico, nós teremos que o conceito de humano, ele não é só o físico, nós não somos só uma estrutura biológica, nós temos consciência. Então, o ser humano, ele se caracteriza por ter uma consciência, né, por ser dotado de moralidade, por ter possibilidade de raciocínio, de raciocinar, de compreender a sua existência, de compreender o sentido da liberdade. E essa pergunta do que é humano, ela vem desde a Grécia Antiga, né, quando Aristóteles define o humano como um animal racional, né, cuja essência está na razão e na vida em sociedade. Então, nas mais diferentes culturas, nos mais diferentes agrupamentos sociais da humanidade, nós tivemos essa característica comprovada. Então, o ser humano, ele vive na sua essência rodeado, né, precisa estar rodeado de outros humanos para que essa razão, essa moralidade, essa consciência, ela possa ser desenvolvida. Então, filosoficamente, nós podemos definir o humano, né, na sua diversidade, como esse ser que pensa, esse ser pensante, esse ser racional. Isso é no aspecto filosófico. Já no aspecto antropológico, o ser humano, ele é compreendido pelas suas características, pela diversidade cultural. Então, da mesma forma que nós temos esse aspecto biológico, né, do humano, que ele tem a sua característica biológica que o define, as suas
a sua característica filosófica, que demanda que ele é um ser racional, mas também temos o aspecto da diversidade. A espécie humana, ela não é única, não existe uma forma única de convivência em sociedade, não existe uma forma única de convivência na coletividade, um aspecto cultural que seja, que dê conta de toda a espécie humana. A diversidade é a forma como cada povo, cada coletividade organiza as suas simbologias, os seus rituais, as suas formas de celebração, as suas formas de convivência. Isso muda não só em sociedade, mas também muda com o tempo, né? Nós temos esse aspecto cultural, ele é vivo, e a cada tempo isso vai sendo modificado também. Então, o ser humano não é apenas ter essa constituição biológica, como está dito nesse material, mas está imerso em práticas, em crenças, em modos de vida, e também esses modos de vida que são aprendidos em sociedade, que são passados, né, de geração em geração, mas que também são modificados com o tempo. Então, esse fazer, essa transformação, né, ela também faz parte do aspecto humano. Então, a cultura como o que torna o humano capaz de criar significados para a sua vida. Então, todos nós, mesmo vivendo em uma sociedade industrial, ou vivendo em grandes centros urbanos, ou mesmo vivendo em comunidades mais afastadas dos centros urbanos, cada sociedade vai ter a sua forma de convivência, os seus meios de se relacionar, as suas simbologias, os seus aspectos que caracterizam a sua territorialidade e o lugar de onde ele vem. A humanidade também como uma construção coletiva que varia de povos, né? Então, a gente, só para ter uma ideia, o Brasil, nosso país tem cerca de, acho que mais de 300 povos indígenas vivendo nesse território, nos mais diferentes lugares, e esses povos, cada um com a sua característica de linguagem, com a sua característica de organização coletiva, com as suas características. Então, se a gente for falar dos povos indígenas, a gente tem esse quantitativo, mas também nós temos outros povos, os povos ciganos, né, que a Paraíba tem uma das comunidades ciganas mais extensas, acho que da América Latina, e aí a gente também, povos ribeirinhos, a própria população quilombola. Então, se a gente for falar dessa diversidade, aqui mesmo no nosso território, na Paraíba, nós vamos ter diversos agrupamentos, inclusive até mesmo quando a gente fala, por exemplo, dessa capacitação que a Secretaria tem feito com o efetivo da Polícia Militar, a gente pode dizer que nesse efetivo, quando nós vamos, por exemplo, para uma cidade, por exemplo, no sertão, a gente vai ter características do efetivo, né, da polícia, que vai ser diferente a linguagem, que vai ser diferente a forma de comunicação, a forma como a gente dialoga com as realidades e os exemplos que a gente traz, que vai se diferenciar, por exemplo, de João Pessoa. Se a gente está em João Pessoa, a gente pode utilizar uma linguagem que tenha mais a ver com a territorialidade. Então, essa diversidade ela é vista nas mais diversas formas de organização. Uma outra característica que o campo antropológico também nos traz é a crítica à ideia de universalidade do humano. Então, não existe um humano universal. Esse modelo de humanidade que cabe, né, como eu já falei, para todos os indivíduos. Essa universalidade, essa perspectiva de ver os indivíduos todos cabendo no mesmo formato, todos tendo a mesma característica, isso é impossível, né? A universalidade dentro do conceito de humanidade, ela não pode existir, porque exatamente é a diversidade que vai dar conta de entender esse conceito de humano, certo? Sobretudo na perspectiva da valorização da diferença. Partindo agora, saindo um pouco desse aspecto do humano, né, nessa perspectiva da gente compreender como os direitos humanos, né, eles podem ser
compreendidos de uma forma holística, de uma forma mais voltada para a compreensão dessa diversidade, a gente vai fazer aqui alguns apontamentos sobre direitos. Eu não vou trazer conceitos do direito, não vou fazer aqui uma apresentação extensa sobre esses conceitos, mas apenas trazer algumas reflexões nessa perspectiva. Quando a gente fala em direitos, eu trago aqui a contribuição do Norberto Bobbio, no livro A Era dos Direitos. Ele vai dizer que o direito é a técnica de controle social que evolui com os valores da civilização. Então, o que é que nós podemos verificar nessa citação? Que o direito, ele não é parado, ele é um elemento vivo. O direito, ele é algo que é uma técnica que vai evoluindo de acordo com a evolução da sociedade. Então, cada vez que a sociedade evolui, cada vez que a sociedade dá um passo, cada vez que novas necessidades precisam ser respondidas, o direito também acompanha essa evolução. E isso é um aspecto muito importante, significativo, para entender exatamente de que forma a dinâmica, de que forma a disciplina, na verdade, dos direitos humanos, ela pode ser compreendida e ela pode ser executada como uma política de Estado, e nós vamos ver isso mais adiante. E aí eu trago aqui algumas perspectivas também sobre esse conceito, né, do direito, que é exatamente a perspectiva jurídica, e aí eu trago a contribuição do Hans Kelsen, né, na teoria pura do direito. Ele vai dizer que enxerga o direito como um conjunto de normas obrigatórias criadas pelo Estado que dão ao Estado, à organização do Estado, a possibilidade de regular a sociedade, de organizar a sociedade, né, a partir dessas normativas. Então, o direito ele é importante porque ele vai organizar a estrutura social, a dinâmica social, né, desses indivíduos e todo o sistema que precisa funcionar para que o Estado funcione de forma adequada a todas as pessoas. E também tem um foco na estrutura legal e na aplicação de sanções. Obviamente que para que o direito ele seja estabelecido, né, a gente precisa também que as pessoas, que os indivíduos que estão presentes nessa organização, todos eles respeitem, eles atendam a essas normativas da forma como ela está sendo aplicada. Em caso de haver uma desconexão com esses direitos, obviamente que esses sujeitos serão aplicadas sanções, né? E aí a gente tem as instituições da segurança pública, as instituições de justiça e todo o aparato legal que vai exatamente possibilitar que a ordem, né, seja restituída, a ordem do direito seja restituída. Então, a segurança pública, o sistema de justiça, tudo isso funciona de forma articulada com o Estado para que a garantia desse direito, a garantia dessas normas, ela seja executada, ela seja respeitada. Então, numa perspectiva mais ampla, o direito no âmbito jurídico teria essa conotação. Trago aqui também a perspectiva do direito a partir da filosofia. Então, mais uma vez, Norberto Bobbio, ele vai dizer que o direito, ele analisa o direito em diálogo com a ética, a moral e a justiça. Obviamente, o direito ele não pode ser algo arbitrário, não pode ser algo que vai ser demandado a partir de uma única pessoa que vai ditar o que é certo e o que é errado, mas que essa construção dessa normativa, ela precisa atender a regramentos, né? E esses regramentos, eles nos são oferecidos a partir da ética, né? O que é uma perspectiva mais simples do certo e do errado, né? A partir das construções culturais que aquela sociedade estabelece como corretas, né?
a partir das perspectivas morais e, sobretudo, da justiça, né, que é o elemento base principal do direito. Considera os valores humanos e direitos fundamentais como base do direito. Então, aquilo que respeita a condição da dignidade do indivíduo, da dignidade da pessoa humana, que corresponda à proteção dos direitos dos indivíduos, que corresponda ao pleno, uma vida plena, uma vida dotada de toda a dignidade possível, né? Esse âmbito, essa construção, melhor dizendo, precisa atender, né, para que esses valores eles sejam estabelecidos e, de fato, as pessoas consigam ter uma vida plena, uma vida digna nessa sociedade em que esse regramento é estabelecido. Do ponto de vista sociológico, nós vamos trazer aqui a contribuição de Durkheim e Ehrlich, que diz o seguinte, que o direito é um fenômeno social em constante mudança. Então, não existe não pode existir um regramento jurídico que funcione durante toda a existência de uma sociedade, porque o direito, enquanto um fenômeno social, ele acompanha também os fenômenos sociais que são que acontecem em sociedade. Então, trazendo um exemplo bem prático, que eu acho que é uma coisa que está bem atual na nossa sociedade, é em relação ao universo virtual. Então, se a gente for pensar que há 50 ou 100 anos atrás, nós não tínhamos nenhum problema em relação a estabelecer nenhum regramento jurídico para as redes sociais, por exemplo, para a internet, para o direito à proteção de dados na internet, nada disso existia. Mas hoje, a sociedade, com a mudança, com essas mudanças com a vinda da rede mundial de computadores e a inteligência artificial, tudo isso, é necessário que se pense formas de proteção à dignidade das pessoas também nesse meio. Então, o direito ele precisa acompanhar essas mudanças, né? E se a gente for pensar nos aspectos que dizem respeito, por exemplo, às diversidades, né, como a diversidade étnico-racial, a diversidade de gênero, há um século atrás a gente não pensava, por exemplo, em políticas afirmativas para a população negra e hoje, depois de um tempo, né, nesse nosso novo contexto de sociedade em que vivemos, a perspectiva do direito contempla essa necessidade de estabelecer novos regramentos que visem a trazer para a política pública e para a esfera do direito a proteção a públicos que anteriormente, né, dentro dessa perspectiva étnico-racial e de gênero, anteriormente não tinham direito algum, e isso vai ser melhor explicado quando na aula de equidade de gênero e também de equidade racial, de letramento racial. Valoriza o direito vivo, presente nos costumes e práticas reais da sociedade. Então, não adianta ignorar o que acontece, né? É necessário que esse direito vivo, ele olhe para a sociedade, escute a sociedade, o que está acontecendo no campo das relações humanas, o que está acontecendo nessa sociedade que precisa ser regrado, que precisa ser regulamentado. Então, o direito ele dialoga exatamente com essa mudança e com essas mudanças constantes que acontecem na sociedade. Passou. Pronto. Então, partindo nós falamos um pouco sobre o conceito de humano, né? Fizemos aqui essa reflexão. Estabelecemos esse link com a perspectiva do direito do campo sociológico, no campo filosófico e no campo jurídico. E para que a gente possa compreender como essas duas noções elas divergem para a perspectiva do olhar os direitos humanos como essa perspectiva global que, inclusive, que traz, sobretudo, o aspecto do respeito às diversidades,
a gente vai trabalhar um pouco agora esse conceito. Diversidade. Então, é um tema que ele entra na pauta das políticas públicas há pouco tempo, né? Não é um tema recente, mas que é necessário e que exatamente parte daquele pressuposto da compreensão do direito na perspectiva sociológica, de olhar para a sociedade e de entender quais dinâmicas sociais estão sendo construídas, quais dinâmicas sociais estão sendo estabelecidas e são necessárias serem ouvidas para que o direito atenda às necessidades dos indivíduos em sociedade, para que ninguém fique de fora, né? Para que os direitos humanos contemplem toda essa diversidade. Então, a Petronila Silva, a educadora Petronila Silva, que traz aqui no seu livro Educação e Diversidade Cultural, ela vai dizer que a diversidade diz respeito ao reconhecimento das diferenças humanas como constitutivas da vida social. Então, sem diversidade não existe vida social. Sem o reconhecimento da diversidade, é impossível entender a dinâmica do que acontece numa sociedade, né? Então, essa dinâmica, essa diversidade, ela deve ser respeitada na sua pluralidade e promovida como fundamento da justiça social e da democracia. Então, sem respeito, a Petronila defende que, sem respeito à diversidade e à pluralidade, é impossível que exista uma sociedade que, de fato, tenha justiça e que, de fato, um Estado democrático de direito ele exista na sua total eficácia e eficiência. Então, a diversidade é um fundamento importantíssimo para a democracia e, de fato, esse respeito, esse reconhecimento, ele precisa existir. E quando a gente fala em precisa existir, precisa respeitar, a gente fala, sobretudo, na perspectiva do Estado, né? O Estado, enquanto esse ente que é o promotor, que é o executor de políticas públicas e, sobretudo, promotor dos direitos humanos, e ele deve, né, contemplar essa diversidade para garantir que a vida em sociedade, de fato, exista de forma equilibrada e justa. A técnica aqui não passou. Então, trago aqui para vocês uma definição sobre esse conceito de diversidade. A diversidade é um outro conceito, na verdade, né? A diversidade é a realidade da convivência entre diferentes formas de existência humana, né? Ela abrange diferentes aspectos, que são esses que, ora, vocês podem visualizar na apresentação. Então, a diversidade ela pode estar marcada por orientação sexual, pode estar definida por meio de questões étnico-raciais, por religião, classe social, ou idade, territorialidade, saberes tradicionais, gênero e muitos outros. Então, quando a gente fala de diversidade, esses marcadores, eles podem estar tanto eles não definem apenas a identidade de um indivíduo, mas o mesmo indivíduo, ele pode estar num contexto de diversidade e estar amparado e estar imerso em todos esses marcadores, certo? Tanto de gênero, quanto de saberes, de territorialidade, de orientação sexual, enfim. Esse olhar para o indivíduo, a partir desse marcador, é que vai fazer com que a compreensão sobre a diversidade coexista, certo? Então, o indivíduo ele pode ser diverso dentro de todos esses marcadores e, mesmo assim, haver aspectos nesses marcadores que podem também ser mais relevantes, ser mais, enfim, mesmo que não haja uma hierarquia dentro desse contexto.
A valorização da diversidade implica o reconhecimento político e ético das diferenças, como direito à identidade e à plena cidadania, rejeitando discriminações e desigualdades estruturais. Isso, de fato, é aquilo que eu já havia falado antes em relação à questão do papel do Estado no reconhecimento dessa diversidade. E aí eu friso mais uma vez o quanto é importante que haja essa compreensão, que essa compreensão ela exista para que o aspecto do combate às discriminações, do combate às desigualdades estruturais motivadas por aspectos dessa diversidade que correspondam a um aparato mesmo de discriminação, de preconceito, que estejam dentro de aspectos de preconceitos como o racismo estrutural, como a LGBTfobia, como a transfobia, enfim, como a misoginia. Essas diferenças, elas precisam, né, essa diversidade, ela precisa estar dentro da agenda, da pauta da política pública do Estado, exatamente na perspectiva de combate a essas discriminações, para que, ao olhar para essa diversidade, ela não seja uma característica negativada, e sim positivada, né, como algo que é importante, porque contempla a identidade desse indivíduo, e como identidade, esse marcador da identidade que corresponde a esse indivíduo, ele precisa estar dentro do aspecto de acesso pleno à cidadania. E acesso pleno à cidadania é acesso pleno aos direitos e aos direitos humanos. Então, isso é um papel do Estado que precisa estar sempre na pauta do dia. Trago aqui algumas abordagens apenas para a gente ilustrar um pouco mais sobre essa questão, e essa parte da abordagem educacional e crítica, ela é muito importante, considerando que a educação ela começa cedo, obviamente, na infância, mas o aspecto educacional, né, ele acompanha o indivíduo por toda a vida. Então, sobretudo nessa formação aqui que ora nós apresentamos, a gente pode dizer que participar de atividades como essa, de fato, facilita muito a compreensão e estabelece, né, pode estabelecer outros tipos de práticas e outros tipos de compreensão sobre os sujeitos que venham a melhorar as abordagens e venham a melhorar as abordagens humanas, né, no cotidiano. Então, a diversidade cultural, né, a Petronila mais uma vez vai dizer que a diversidade cultural não é um obstáculo à unidade, mas sim a sua condição de possibilidade. A escola, e aí a gente tendo a escola como esse processo de educação contínua, ela precisa reconhecer os saberes diversos e romper com uma pedagogia única que é excludente. Então, se a gente compreende, por exemplo, que as pessoas elas têm trajetórias diferentes, elas vêm de lugares diferentes, elas têm condições de vida diferentes, a gente vai ter, obviamente, se a gente treina esse olhar para a diversidade, a gente consegue transcender esse olhar para a sociedade como um todo, e dessa forma também compreendendo o papel da diversidade como algo que de fato precisa ser respeitado, precisa ser estabelecido como algo positivo. Uma outra abordagem é a abordagem antirracista e de gênero, proposta pela Sueli Carneiro no livro A Construção do Outro como Não Ser. Vai dizer que a diferença que incomoda não é qualquer diferença, é aquela que ameaça a ordem de dominação. A diversidade precisa ser politizada para produzir transformação, certo? Então, quando a gente pensa em diversidade, essa palavra, muitas vezes ela traz uma conotação política, muitas vezes ela é uma conotação política, né? Mas quando se fala na conotação política, ela incomoda porque ela estabelece esse vínculo de questionar as estruturas dominantes, certo? Então, se, por exemplo, as mulheres, né, começam a reivindicar direitos, as mulheres começam a reivindicar mais espaços, as mulheres, né, e isso é um processo contínuo, as mulheres passam a reivindicar mais espaços nos ambientes de trabalho onde se predomina o
o público masculino. Então, as mulheres, essa exigência, essa luta, ela começa a incomodar quem sempre esteve em lugares de privilégio, né? Quem sempre esteve em lugares em que, por exemplo, nesse exemplo que eu trago, a presença masculina era mais predominante, e isso começa, de fato, a incomodar. Mas a diversidade, ela vai exatamente vir para esse lugar, essa diversidade no campo do gênero, por exemplo, ela vai trazer elementos que muitas vezes naquele espaço de trabalho podem melhorar essas relações trabalhistas, esses espaços, podem acrescentar outros elementos que são importantes para o aprendizado coletivo, para a aprendizagem coletiva. Então, esse incômodo, ele acontece, né? E aí eu poderia estar aqui trazendo diversos outros exemplos, mas a princípio vou me ater a esse, até por conta do tempo, mas pensar que a diversidade, ela incomoda, mas que ela precisa ser entendida como um aspecto que é politizado. Então, ela sempre vai ser algo que vai possibilitar e que vai questionar a sociedade para que a sociedade mude e para que a sociedade ela seja modificada nos campos, né? Tanto das suas relações, mas também no campo institucional, no campo estrutural, para que mais pessoas tenham acesso às políticas públicas. Por último, a abordagem filosófica, aqui trazida pela Djamila Ribeiro, que vai dizer que o conceito de diversidade está associado à multiplicidade de modos de ser, né? Assumir a diversidade é afirmar o valor ético e o pluralismo. Já trouxe isso, vou passar. Então, já encaminhando aqui para o final, né? A gente tem alguns minutos ainda. O conceito de direitos humanos. Então, de que forma a gente pode pensar, né? A gente trouxe aqui o próprio conceito de humanos, né? A perspectiva biológica, a perspectiva antropológica, a perspectiva filosófica, né? Desse humano que pensa, desse humano que tem suas práticas sociais, que tem suas práticas culturais, que é dotado, é um ser racional e que ele é diverso, que ele não é único, que é essa espécie que não tem uma definição, que não tem um conceito único de humanidade que cabe para todos e que existe uma diversidade que contempla essa espécie no nosso território. Então, nós vamos falar do nosso território enquanto Estado da Paraíba, já trouxe aqui alguns exemplos, mas a gente pode compreender, né, que mesmo habitando no mesmo território, nós vamos encontrar na nossa territorialidade diversas experiências, pessoas de agrupamentos e de coletivos que vão ter suas práticas, vão ter seus modos de ser, suas formas de se relacionar com os outros, com a natureza, enfim, com o ambiente que lhes cerca. E isso é muito importante, né? Isso é muito bonito também, né? E a gente precisa entender que quando a gente fala de direitos humanos, né, os direitos eles precisam compreender essa diversidade para que ele seja de fato estabelecido como uma política de Estado que atenta que está direcionada para esses indivíduos que têm a sua diversidade, que precisa ter a sua diversidade respeitada. Então a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, vai dizer exatamente isso, né, que os direitos eles são inerentes a todos os seres humanos, independente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, condição, e incluem, né, essa perspectiva de que as pessoas têm o direito à vida, à liberdade, a liberdade de opinião, de expressão, trabalho, moradia, sem discriminação. A nossa Constituição de 1988, ela foi formulada tendo como pressuposto os princípios, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, estabelecidos ali em meados do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial. E esses princípios, eles exatamente deram à Constituição a possibilidade de criar regramentos jurídicos, né, que pudessem atentar sobretudo para a promoção da dignidade humana
e estabelecer essa perspectiva de respeito a essa diversidade, de respeito a essa pluralidade existente no nosso território, e com isso nós tivemos avanços significativos na construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais equitativa, e ainda continua, né, nesse processo, mesmo após todos esses anos da promulgação da Constituição de 88, nós ainda tivemos, né, que passar por diversos outros tipos de regramentos, criação de diversas outras leis que pudessem atender, dentro daquilo que está estabelecido na Constituição, a possibilidade, né, que foi essa possibilidade de visualizar a sociedade como esse elemento vivo, e o direito também como esse elemento vivo que precisa atentar para a sociedade, certo? Então, já falei isso aqui para vocês, né, que são alguns artigos em que a gente pode verificar na Constituição essa perspectiva de que a nossa Carta Magna ela foi escrita a partir dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, estabelecendo exatamente os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos econômicos e todos aqueles que precisam ser respeitados. Então, para finalizar, eu vou trazer aqui para vocês alguns desafios que ainda a sociedade enfrenta para que essa efetivação do direito, dos direitos humanos, ela possa ser colocada de fato em prática. Nós ainda temos desigualdades estruturantes que persistem, né? Discriminação racial, discriminação de gênero, discriminação contra pessoas de cidadania LGBTQIAPNB+, que prevalecem, né? Afeta os direitos básicos, pessoas que ainda não têm acesso à educação, à saúde. Então, isso é uma realidade ainda presente no nosso país e também no nosso território. Violação de direitos no contexto de crises humanitárias. O mundo vive hoje diversos conflitos, né, em países distantes do nosso território, mas que também trazem consequências para nós, para o Estado brasileiro, como as migrações, né, que acontecem para cá, e que o Estado precisa se preparar para atender às necessidades e os direitos dessas pessoas. E tem os desastres climáticos também, que provocam essas migrações. Aquilo que eu já falei, né, o avanço da tecnologia e a necessidade de estabelecer direitos que promovam a proteção das pessoas no ambiente virtual. Isso é uma discussão também que ela precisa acelerar, porque mesmo que já tenha, né, muitas coisas em execução, muitos direitos já nesse sentido, mas é preciso que se avance mais. Avanços nas políticas de inclusão ainda precisam ser garantidos para esses públicos, mas também populações indígenas, negros, pessoas negras, pessoas com deficiência e diversos outros públicos. E, por último, a luta global por justiça climática, né? Nós temos aí, desde o processo de industrialização, países que que usufruíram, né, dos bens naturais do planeta e de forma exagerada, e que isso afeta desproporcionalmente comunidades e povos e países que não tiveram essa atitude, e isso, a justiça climática, ela precisa estabelecer essa possibilidade de que as consequências dessa extração, enfim, do que se fez com o meio ambiente, né, ao longo desse período, possa ser, de fato, algo que traga para essas pessoas que sofrem com essas crises, possa ser estabelecido um nexo de direito, né? Técnica. Por último, gostaria aqui só de trazer para vocês essa imagem. Quando a gente fala de direitos humanos, de forma geral, promoção dos direitos humanos, a gente está falando de dois conceitos que são muito bem, que precisam ser bem
que precisam ser discutidos, que precisam ser refletidos e que precisam ser trazidos para a ordem do dia das políticas públicas, que é o conceito de igualdade e o conceito de equidade, certo? Sem a igualdade, ela é justamente aquilo que a Constituição traz, né? Que todos somos iguais, né? Todas as pessoas são iguais e elas precisam realmente ter estabelecido isso, mas a igualdade, ela não vai trazer justiça social. O que vai trazer justiça social é a gente estabelecer um conceito e trazer para as políticas públicas, de fato, o conceito de equidade, que reconhece que nós não somos todos iguais, que existe essa diversidade, né, e que nem todos partem do mesmo ponto. As pessoas, elas partem de lugares diferentes. Partem de lugares diferentes, as necessidades, elas precisam ser atendidas de formas diferenciadas. Então, eu finalizo aqui, agradeço a participação de todas as pessoas que me ouviram, e até a próxima.